personagem mais assustador de Jujutsu Kaisen com certeza é Sukuna. E após o vídeo do Saitama e recentemente o do Gojo que engajou bastante, chegou a hora de Sukuna. Até onde Sukuna chegaria em Dragon Ball realisticamente? Quais vilões ou guerreiros Z ele seria capaz de desafiar, lutar de igual para igual, vencer ou até aqueles que ele não teria a mínima chance? Será que ele é um daqueles personagens que é um vilão fodão de um anime, mas simplesmente perderia para um Saibaman no universo de Dragon Ball? Na verdade, ao estudar bastante para fazer este vídeo, percebi que Sukuna é mais forte do que parece. Na verdade, bem mais forte do que parece. Lembrando que a base deste vídeo é o mangá de Jujutsu Kaisen, o original, e o mangá de Dragon Ball, o original. Lembrando que não existe o mangá de Dragon Ball Z, a história de Dragon Ball Z está no próprio mangá chamado Dragon Ball, e, se for preciso, vamos usar também o mangá de Dragon Ball Super, não contando fillers de nenhum dos lados, nem Dragon Ball, nem Jujutsu Kaisen, mas sendo capaz de abranger as obras originais como um todo. Fazer uma análise como essa dá bastante trabalho, e se vocês querem que eu continue com esse quadro até onde determinado personagem iria no universo de Dragon Ball, deixa o like aí, porque apesar dos vídeos estarem dando certo, eles dão muito mais trabalho, então eu conto com o apoio de vocês pra um like e pra um hypar aí embaixo, beleza? Então vamos lá. Para começar, é importante vocês saberem que eu vou usar a versão de poder máximo do Sukuna, além de, claro, poderes que sequer apareceram no anime. Então se você me vê falando de um poder que você não conhece, talvez você ainda não tenha lido essa parte. Além disso, eu nunca li Jujutsu Kaisen em português, então talvez eu fale o nome de uma técnica com uma tradução própria. Talvez não do jeito que é chamado na dublagem, se é que tem dublagem, nem sei se tem. Eu nunca li nada de Jujutsu na língua portuguesa, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender os termos que eu vou colocar, beleza? Além de utilizar o Sukuna no seu poder máximo, vamos definir alguns critérios para as lutas poderem ser justas. Alguns poderiam dizer, mas fora de um contexto amaldiçoado, em outro mundo, as técnicas de Jujutsu Kaisen não poderiam funcionar, e as técnicas de Dragon Ball também em um mundo de Jujutsu Kaisen, como o Ki, por exemplo, que é algo que não existe em Jujutsu, também não poderia funcionar. E, na verdade, as regras aqui para este vídeo vão ser, todos podem ser afetados por domínios e Ki, todos os personagens podem usar todos os seus poderes, o que na minha opinião deixa tudo muito mais justo. Além disso, vamos considerar Sukuna no corpo de Megumi. Por quê? Porque Sukuna no corpo de Megumi é a versão mais forte dele em Jujutsu Kaisen. Mas por quê? Vou explicar. Para começar, temos o aproveitamento da técnica amaldiçoada de Megumi. Sukuna pode usar o 10 sombras, uma técnica altamente versátil combinada com seu próprio poder absurdo. Ele invoca e aprimora os Shikigamis, principalmente Marrogara, algo que nem Megumi conseguia controlar totalmente. Sinergia entre corpo e alma. Apesar de Sukuna ser originalmente mais perigoso em seu corpo original, o fato de ele conseguir domar as técnicas do Megumi faz com que a força se expanda de maneiras inéditas. Armadilha estratégica. Ele usa a alma de Megumi para manipular a ressonância da técnica de 10 sombras e quebrar barreiras que normalmente o limitariam. Combinação de habilidades. Ele tem acesso à sua própria expansão de domínio, Santuário Malévolo, além da fusão com a expansão de domínio dos 10 sombras, algo que nenhum outro usuário da técnica jamais conseguiu fazer. Se considerarmos apenas a força bruta e experiência, Sukuna, em seu corpo original, já era um monstro, mas no corpo de Megumi, ele atinge um patamar novo devido à compatibilidade e inovação no uso das habilidades. Beleza, e quais serão as principais armas de Sukuna para sobreviver no universo de Dragon Ball, ou até mesmo matar personagens tão poderosos? A Kami no Orochi no Hi, a chama divina, é uma das habilidades mais poderosas do Sukuna e um dos fatores que tornam sua versão no corpo de Megumi a mais forte de todas. Mas o que é a chama divina? Diferente das técnicas amaldiçoadas convencionais de fogo, essa chama não pode ser apagada ou neutralizada por meios normais. Isso a torna uma das formas de ataque mais letais da série. Mas por que ela é tão poderosa? Porque queima tudo permanentemente. As chamas de Sukuna são extremamente destrutivas, podendo consumir qualquer coisa sem ser apagadas. Isso lembra a técnica de jogo, disparo de fogo extremo, mas é muito mais forte. Além de tudo, ela mata instantaneamente. Origem e singularidade. Até agora, a chama divina não parece ser uma técnica herdada do corpo de Megumi, e sim algo próprio do Sukuna. Isso indica que, mesmo após mudar de corpo, ele ainda mantém suas habilidades originais. Combinação com 10 sombras. Se ele pode misturar essa chama com Shikigamis, potencialmente poderia criar novos ataques extremamente devastadores. Sukuna no corpo original ou no corpo de Megumi. A chama divina sugere que Sukuna já era extremamente forte antes de possuir Megumi. No entanto, a combinação do 10 sombras mais chama divina torna Sukuna do corpo de Megumi a versão mais destrutiva possível. Isso até ele possui um personagem de Dragon Ball, mas isso aí é mais pra frente no vídeo. Bom, o corpo de Megumi faz com que ele tenha uma das melhores combinações ofensivas da série, mas essas seriam suas únicas armas? Na verdade, não. Sukuna tem uma habilidade chamada o desmantelamento do mundo. Essa técnica se manifesta na expansão de domínio aprimorada de Sukuna. Enquanto o Santuário Malévolo já era devastador por permitir cortes ilimitados sem necessidade de uma barreira, o desmantelamento do mundo leva isso para um outro nível, tendo uma área de efeito global. Sukuna pode cortar tudo no espaço ao seu redor sem restrições de domínios convencionais, e o que torna essa técnica tão poderosa
poderosa é a adaptabilidade a materiais e energia. Diferente dos cortes normais, essa técnica pode se ajustar automaticamente ao que está tentando cortar. Supera a resistência dos oponentes, já que mesmo barreiras ou defesas brutas, como a de Gojo, podem ser atingidas de maneira fatal. Essa habilidade é uma das razões pelas quais ele conseguiu eliminar Gojo. 10 sombras mais Sukuna igual a potencial máximo. O 10 sombras por si só já era uma técnica especial do clã Zenin, mas Sukuna a levou a um outro nível. Domou Marrogara completamente, coisa que nenhum usuário anterior conseguiu. Pôde criar novas habilidades, como usar os Shikigamis de forma tática enquanto ataca com suas próprias habilidades. Evoluiu os Shikigamis, fortalecendo-os com sua energia amaldiçoada absurda. Fundiu técnicas como o demonstrado com Marrogara e o desmantelamento do mundo. Esse domínio total da técnica mostra que Sukuna pode usar o 10 sombras de forma superior ao próprio Megumi. A Chama Divina, apesar de ser uma habilidade muito poderosa, tem algumas fraquezas que no universo de Jujutsu talvez não seriam grandes fraquezas, mas aqui com certeza serão. Como por exemplo, o voto de funcionamento 1 contra 1. Esse voto parece ter sido feito antes mesmo do momento em que conhecemos essa técnica pela primeira vez, mas em batalhas em Dragon Ball, como por exemplo da saga Saiyajin ou até da saga Frieza, onde seria necessário lutar contra personagens diferentes, isso poderia ser um problema. Mas aqui neste vídeo, vamos comparar Sukuna 1 contra os personagens aqui mais pra frente, então vai acabar não fazendo tanta diferença. Uma possível fraqueza das técnicas de Sukuna seria uma necessidade de utilizar sinais de mão. Afinal, isso deixaria a técnica mais lenta e sabemos que em Dragon Ball os personagens têm uma velocidade de reação simplesmente absurda, que não daria tempo para Sukuna poder fazer sinais de mão durante a batalha. Além disso, algumas de suas técnicas necessitam que ele mire, ou seja, o deslocamento do corpo que ele esteja enfrentando também seria um problema e até talvez uma incapacidade de poder visualizar oponentes mais rápidos que os olhos. Mas Sukuna precisa de sinais de mão em mira para suas técnicas mesmo? Em relação aos sinais de mão, sim e não. Depende da técnica. Técnica das 10 sombras. Sim, requer sinais de mão. Para invocar os Shikigamis, os usuários dos 10 sombras, como Megumi e Sukuna, precisam formar sinais específicos com as mãos. No entanto, Sukuna demonstrou um domínio tão avançado da técnica que pode reduzir ou ignorar algumas dessas exigências. Por exemplo, ele consegue invocar Marrogara e outras criaturas de forma mais fluida e rápida do que Megumi. Técnicas pessoais de Sukuna: desmantelamento e fenda divisora. Não e não. Sukuna pode ativar essas técnicas de corte apenas com sua vontade, sem necessidade de gestos. Chama Divina. Não há confirmação de que precise de sinais de mão. E quanto à mira? Para cortes básicos de desmantelamento e fenda divisora, Sukuna parece precisar mirar, mas sua precisão é quase perfeita como visto em sua luta contra Jogo e Gojo. Mesmo assim, em Dragon Ball com o deslocamento rápido dos personagens, isso poderia ser um problema. Em sua expansão de domínio, Santuário Malévolo e desmantelamento do mundo, ele não precisa mirar, pois seus ataques atingem automaticamente todos os alvos dentro da área. Agora vamos falar sobre um ponto que é muito importante em todas as análises, que é o impacto dos golpes e o nível de destruição. Bom, sendo conservador, Sukuna tem no mínimo o nível de destruição de uma cidade para uma cidade grande. Ele, por exemplo, derrotou Gojo enquanto se segurava, segundo o próprio Gojo. No capítulo 258, por exemplo, utilizando seu domínio incompleto, não sendo sua versão mais forte, bastante fadigado, bastante ferido, ele varreu uma cidade inteira com facilidade com seu domínio parcial, com apenas o poder do desmantelamento comum. Sua força deve estar muito além disso, nível de cidade grande para seus ataques que poderiam sim ser usados contra oponentes. E quanto à sua velocidade? Bom, a velocidade de Sukuna provavelmente é massivamente hipersônica. Alguns argumentam que o nível dele seja bem mais alto, mas eu vou explicar pra vocês porque eu acho que isso não faz tanto sentido, ok? No mangá de Jujutsu Kaisen, Hajime Kashimo possui uma técnica inata chamada Genju Kohaku, ou Besta Mítica Amba, que permite ele converter sua energia amaldiçoada em eletricidade, manifestando fenômenos elétricos diversos. E esses fenômenos elétricos parecem ser realmente fenômenos da natureza de forma literal, como por exemplo um raio literal. Então, no mínimo, Sukuna teria a velocidade de um raio. Afinal, quando lutou com Kashimo, Sukuna desviou de uma onda eletromagnética a queima-roupa. E muitos podem argumentar, mas uma onda eletromagnética, na verdade, teria a velocidade da luz. Além disso, Sukuna fez tudo isso quando ainda estava nerfado. E de fato, tudo isso é verdade. Porém, o próprio Gege Akutami, respondendo a um dos fãs, já disse que quando está em dúvida, simplesmente exagera. E teremos duas possibilidades. Ou Sukuna não tem a velocidade da luz, e essas ondas são inferiores à velocidade da luz, mesmo que na vida real não sejam, ou então tudo que vem antes e tudo que vem depois do mangá simplesmente é uma grande incoerência. Eu não gosto da ideia de um Sukuna na velocidade da luz por alguns motivos, e eu vou listar 3 coisas óbvias que as pessoas vão dizer sobre a questão das ondas eletromagnéticas do Kashimo. 1. Ele estava desviando por antecipação, ou seja, ele não estaria reagindo à velocidade do ataque em si, mas ao movimento do oponente antes do ataque ser disparado. Isso funciona basicamente quando o lutador lê o movimento do inimigo antes do ataque ser lançado e se esquiva antes do golpe realmente ser disparado. Não significa que ele está reagindo à velocidade do ataque, mas sim ao movimento de
preparação do oponente. Como por exemplo, um pistoleiro do Velho Oeste não reage à bala, mas sim ao movimento da mão do oponente pegando a arma. No boxe, um lutador não reage ao soco na hora, mas sim antecipando a movimentação dos ombros do adversário. Além disso, sobre a questão da velocidade da luz, ondas eletromagnéticas só atingem a velocidade da luz no vácuo. Se eu consigo desviar de uma bola se movendo a 100 km por hora, isso me faz ter 100 km por hora de velocidade? Todos esses argumentos são suficientes para refutar isso para mim, mas o que realmente me deixa hesitante em dizer que ele está na velocidade da luz é que isso destruiria completamente a escala de poder de Jujutsu Kaisen. Se Sukuna estivesse na velocidade da luz, então muitas outras pessoas ficariam muito mais rápidas do que sabemos que são. Na luta depois do confronto contra Kashimo, personagens como Itadori, Maki, Kusabe, etc. conseguem pelo menos acompanhar Sukuna. Isso, associado aos argumentos mais óbvios que eu já falei, me fazem colocar Sukuna no nível de destruição, talvez de no máximo uma ilha, e em alguma faixa de velocidade massivamente hipersônica. Além disso, precisamos também falar sobre a velocidade dos ataques. A chama infinita, por exemplo, é um golpe lento, e ele é obrigado a usar clivagem e desmantelar antes de usar as chamas, e funciona melhor usando seu domínio, tendo poder explosivo. E suas chamas são bem mais fortes que as de jogo, por exemplo, que já tinha chamas que se aproximavam de 1400 graus Celsius. Como a clivagem funciona? Bom, esse é um dos ataques mais eficientes de Sukuna, então com certeza seria de se considerar. Basicamente, se o inimigo tem muita resistência e energia amaldiçoada, clivagem ajusta seu poder para garantir que o corte seja fatal. Essa habilidade foi usada por Sukuna para fatiar Hanami e Jogo instantaneamente, mostrando que maldições de nível especial não resistem a esse ataque. Contra Gojo, foi a técnica responsável por cortá-lo ao meio, ignorando sua enorme resistência física e energia amaldiçoada. Então vamos dividir aqui o desmantelamento, Kai, da clivagem, Batsu, Kai, desmantelamento, corte básico e rápido, usando para cortar objetos e alvos fracos, pessoas comuns, maldições fracas, prédios, e ignora a durabilidade, pois abriu até mesmo o espaço. Clivagem, Batsu, corte inteligente que ajusta sua força com base na energia amaldiçoada do alvo, garantindo que o ataque seja letal. Maldições e feiticeiros extremamente resistentes não podem resistir a isso. Agora vamos falar sobre a estamina de Sukuna. Sukuna possui alta resistência e uma regeneração comparável à de Gojo. É capaz de se curar e até realizar autocooperações usando energia amaldiçoada, lidando bem com ferimentos. Além disso, raramente se cansa e pode tentar possuir alguém através do seu dedo, tornando a sobrevivência da vítima extremamente difícil. Isso com certeza será um ponto aqui neste vídeo. E agora vamos finalmente para as comparações com os personagens de Dragon Ball, começando com os personagens do clássico. No início, ele poderia superar quase todos os personagens, exceto caso fosse desejado que ele morresse por Shenlong. Ele teria dificuldade contra Mestre Kami, Piccolo Daimao, Chefe Coelho e Akuman. Quanto ao Chefe Coelho, se ele tocasse em Sukuna, provavelmente Sukuna viraria cenoura. Mas se Sukuna pudesse atacar Chefe Coelho desde o começo e usasse, por exemplo, um domínio ou até mesmo a chama divina, o Chefe Coelho não teria chance. Outro personagem que poderia desafiar Sukuna seria Akuman. Ele tem uma habilidade chamada Akuma no Saidan, ou Onda do Diabo, em que ele dispara uma onda maligna que faz o mal dentro do coração da vítima explodir, destruindo-a por dentro. Como Sukuna com certeza é maldoso, funcionaria nele. Ele também voa, podendo se mover rapidamente pelo ar, tem um tridente como arma de combate e é mais resistente que humanos normais por ter a resistência demoníaca. Mas ele precisaria acertar essa onda do diabo em Sukuna e provavelmente isso não aconteceria, com Sukuna vencendo um hipotético combate. Agora vamos analisar o Mestre Kami. Esse combate aqui já é bem mais difícil de analisar, então vamos com cuidado. O domínio mais desmantelamento do mundo de Sukuna poderia matar o Mestre Kami de Dragon Ball Clássico? E a resposta é sim. O Mestre Kami de Dragon Ball Clássico poderia ser destruído pelo domínio mais desmantelamento do mundo de Sukuna. E aqui está o porquê. Como o domínio mais desmantelamento do mundo funciona? Expansão de domínio. Santuário Malévolo. Quando Sukuna ativa seu domínio, todas as áreas dentro dele são cortadas automaticamente, sem chance de esquiva. Desmantelamento do mundo. Um corte global, sem barreira de domínio, que pode atingir qualquer coisa no alcance da técnica. Cortes infinitos e precisos. Diferente de um ataque físico, os cortes de Sukuna são amaldiçoados, o que significa que afetam matéria viva e espiritual. Pode cortar alvos muito resistentes. Sukuna conseguiu cortar Gojo ao meio, alguém que tem uma técnica de defesa que Mestre Kami, por exemplo, não possui. Mas o Mestre Kami teria alguma chance? Resistência física. O Kami é um dos humanos mais fortes da época, mas ainda é muito inferior a lutadores como Goku e Piccolo do início de Dragon Ball Z. Velocidade. Ele pode desviar de projéteis e lutar contra guerreiros ágeis, mas não tem velocidade suficiente para escapar do domínio de Sukuna. Ataques de Ki. Mesmo que usasse o Kamehameha máximo, ele não conseguiria atingir Sukuna antes de ser cortado, por mais que o potencial do ataque do Mestre Kami seja da Lua, por exemplo, maior do que dos ataques de Sukuna. Conclusão: o Mestre Kami não teria resistência para sobreviver aos cortes infinitos de Sukuna, então morreria instantaneamente dentro do domínio ou pelo desmantelamento do mundo. Mas será que esse seria o limite de Sukuna?
Se Sukuna enfrentasse Piccolo Daimao de Dragon Ball clássico, o vencedor dependeria das circunstâncias da luta, mas Piccolo Daimao teria muito mais chances de vencer do que Mestre Kami. Então vamos comparar as habilidades de Sukuna com Piccolo Daimao. Força física. Sukuna, extremamente forte para todos os padrões de Jujutsu Kaisen, pode lutar contra feiticeiros de elite e cortar até alvos super resistentes. Piccolo Daimao pode destruir cidades inteiras com um único golpe e matar lutadores de nível alto com facilidade. Velocidade. Sukuna, massivamente hipersônico, desviou de ataques de Kashimo que podem ser elétricos. Piccolo Daimao, massivamente hipersônico, pode acompanhar Goku no fim de Dragon Ball clássico. Resistência. Sukuna tem uma regeneração absurda e dificilmente se cansa, e pode sobreviver a ataques mortais. Piccolo Daimao, alta resistência e capacidade regenerativa na Meiko Zeidin. Também sobreviveu a ataques fatais. Técnica de luta. Sukuna, expansão de domínio, chama divina, 10 sombras, clivagem e desmantelamento. Piccolo Daimao, explosões de ki, regeneração parcial, telecinese e voo. Regeneração. Sukuna se cura e opera a si mesmo com energia amaldiçoada. Piccolo Daimao regenera partes do corpo, mas se perder a cabeça, morre. Mas o que aconteceria na luta? Cenário 1. Sukuna usa a expansão de domínio, Santuário Malévolo. Piccolo Daimao não tem resistência amaldiçoada e dentro do domínio seria cortado automaticamente. A regeneração de Piccolo poderia ajudar um pouco, mas se ele for partido ao meio ou perder a cabeça, morre. Se a luta for curta, Sukuna vence 8 a cada 10 vezes, com essa estratégia. Cenário 2. Luta direta, sem domínio. Piccolo Daimao destrói cidades inteiras com rajadas de ki. Sukuna não tem defesa contra ataques de ki, já que eles são pura energia e não podem ser cortados ou bloqueados como técnicas amaldiçoadas. Piccolo Daimao pode usar telecinese para imobilizar Sukuna e matá-lo com um ataque de energia. Sukuna tem regeneração alta, mas não ao nível de Piccolo Daimao que simplesmente volta o braço do nada. Se a luta durar muito, Piccolo pode sobrecarregar Sukuna com poder bruto e vencê-lo em 7 a cada 10 vezes nesse cenário. Sukuna poderia matar o Piccolo Daimao? Sim, se ele usar a expansão de domínio cedo e cortar Piccolo antes que ele consiga reagir. Mas se Piccolo voar e disparar ataques de ki à distância, Sukuna não teria defesa contra esse tipo de energia, o que tornaria a luta difícil para ele. Conclusão: Piccolo Daimao poderia vencer na maioria dos cenários, mas Sukuna pode ganhar se a luta for rápida e ele conseguir surpreender Piccolo. Sukuna vence se usar a expansão de domínio antes de Piccolo atacar. Piccolo vence se a luta se prolongar e ele usar ataques de ki à distância. A regeneração de Piccolo é uma grande vantagem e ele pode simplesmente explodir tudo ao redor se estiver em perigo. Agora vamos comparar Sukuna com outra personagem de Dragon Ball clássico, a Arale. E eu poderia até mesmo ter falado dela no vídeo do Saitama, porque Saitama e Arale são personagens bem semelhantes na verdade, ambos feitos para se adaptar a basicamente qualquer tipo de combate com uma espécie de evolução infinita. No caso da Arale, já vimos que em dado momento, ela com apenas um soquinho simplesmente rachou a Terra inteira ao meio, dividindo o planeta. O poder dela é basicamente infinito. No Dragon Ball Super ela dá uma surra no Vegeta. O Dragon Ball Super na prática tem ideias da Toei Animation, que a gente pode considerar que seja filler, mas o Dragon Ball Super não é filler. Mas sabemos que a Arale é meio que uma personagem cômica, então em 100% dos cenários ela derrotaria Sukuna com muita facilidade. Mas falar que Sukuna para aqui e acabar o vídeo não seria justo, afinal a Arale é uma personagem de comédia, ela tem um poder basicamente infinito, porque ela é feita para não perder. Então vamos comparar com outro personagem, acho que esse aqui você deve conhecer, Sukuna contra Goku. Sim, agora vamos falar sobre o Goku do 23º torneio de artes marciais de Dragon Ball clássico. Quem venceria? Agora, combate que todos esperavam. Vamos comparar as habilidades de Goku, Sukuna e desenhar um cenário de como a luta aconteceria. Força física. Sukuna é extremamente forte para os padrões de Jujutsu Kaisen, sendo capaz de cortar até seres super resistentes. Goku, com um soco, quebrou montanhas e mandou Piccolo Jr. pelos ares. Lembrando que quando eu falo Goku, é sempre do 23º torneio de Dragon Ball clássico. Velocidade. Sukuna, massivamente hipersônico, desviando de ataques elétricos de Kashimo. Goku, pode desviar de raios, atravessar grandes distâncias em milissegundos e lutar enquanto quase invisível de tão rápido. Resistência. Sukuna, regeneração absurda e dificilmente se cansa. Sobreviveu a ataques fatais. Goku, sobreviveu a ataques devastadores de Piccolo, incluindo um feixe de ki que abriu um buraco no chão. Técnicas de luta. Sukuna, expansão de domínio, chama divina, 10 sombras, clivagem e desmantelamento. Goku, Kamehameha, explosões de ki, Zanzoken, técnica de pós-imagem, combate corpo a corpo extremamente avançado, por aí vai. Regeneração. Sukuna, pode se curar e operar a si mesmo com energia amaldiçoada. Goku não tem regeneração instantânea, mas resiste a ferimentos graves e luta no limite. Então, o que aconteceria na luta? Cenário 1. Sukuna ativa a expansão de domínio. Sukuna usa expansão de domínio, Santuário Malévolo. O problema é que Goku é rápido demais. Ele pode sair da área de ataque antes que Sukuna termine a ativação. Goku já lutava contra inimigos tão rápidos que se tornavam invisíveis para olhos normais. Se Goku for atingido, ele pode aguentar os cortes iniciais, já que sobreviveu a ataques de Piccolo Jr. que poderiam destruir cidades
inteiras. E de acordo com guias de Dragon Ball como Daisenshu 7 e Super Legendary Manga, esses ataques de Piccolo Jr. e Goku, como Kamehameha e os feixes mais poderosos de Ki, poderiam destruir desde a Lua até provavelmente planetas pequenos. E mesmo que Goku não sobrevivesse aos cortes, provavelmente pela velocidade, Sukuna não seria capaz de cortá-lo. Isso se ele fosse pego antes de sair da área de ataque. Goku escapa do domínio e derrota Sukuna com um golpe forte ou Kamehameha carregado. Se Goku levar o golpe inicial, ele sobrevive e contra-ataca. Se Goku perceber o ataque, ele simplesmente se esquiva e finaliza Sukuna rapidamente. Cenário 2. Luta direto, sem domínio. Goku é absurdamente mais rápido que Sukuna. Mesmo que Sukuna tenha reflexos incríveis, ele não está no nível do Goku do 23º torneio, já que se movia mais rápido que olhos humanos podiam acompanhar. Um simples soco de Goku lançou Piccolo Jr. longe e destruiu parte da arena, enquanto Sukuna não mostrou feitos de força comparáveis a isso. Goku poderia simplesmente socar Sukuna uma vez e quebrar o seu corpo inteiro. Nesse cenário, Goku vence com um golpe limpo. Mesmo que Sukuna tente usar clivagem ou desmantelamento, Goku é rápido demais para ser atingido. Se Goku decidir usar um Kamehameha total, Sukuna seria completamente vaporizado. Sukuna teria alguma chance? Não. O único cenário onde ele poderia fazer algo é se Goku realmente subestimasse-o e deixasse ser atingido pela expansão de domínio, mas mesmo assim, Goku teria resistência para aguentar e revidar com força total. Se Piccolo Jr., que era forte o suficiente para destruir cidades, não conseguiu derrotar Goku, Sukuna não teria a menor chance. Conclusão: Sukuna não conseguiria acompanhar a velocidade de Goku. Os ataques de Sukuna não causariam dano suficiente para derrotar Goku rapidamente. Goku pode nocautear Sukuna com um único golpe bem colocado. Se Goku usar o Kamehameha carregado, Sukuna seria vaporizado. Resultado final: Goku vence em 10 a cada 10 vezes, sem dificuldade. Bom, se vamos considerar personagens mais fortes como Cell e Majin Buu, que tem alta regeneração e capacidade de destruir sistemas solares ou mais, também seria completamente impossível. Em Dragon Ball Super, por exemplo, percorreu o universo em 20 minutos, tendo uma velocidade de 2,5 quadrilhões de vezes a velocidade da luz. Então aqui já também não tem muito o que fazer. Deixa o like, porque fazer um vídeo desse dá muito trabalho. Não esqueça de se inscrever no canal para ver os próximos e comenta aí embaixo qual o próximo anime você quer e se você é especialista em algum anime, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, Boku no Hero, qualquer outro anime que você goste, mande um e-mail que talvez eu não tenha visto esse anime e você possa me ajudar a fazer o próximo quadro desse. Afinal, fazer sozinho só dá dos animes que eu já assisti e, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, acredito que eu ainda não tenha conhecimento aprofundado o suficiente, por mais que eu já saiba de bastante coisa, mas tô com vontade de fazer. É isso, galera. Veja aqui os vídeos relacionados e seja muito bem-vindo ao Universo Z. É basicamente isso. Fico por aqui e fui!